no domingo passado e vamos dar continuidade hoje, talvez mais um ou dois, sobre os aspectos negativos a respeito do dia do Senhor. Só relembrando aqui do que nós já tratamos na ministração de domingo. Nós falamos dos dois extremos relacionados à volta de Jesus. Nós falamos das duas dimensões do dia do Senhor, da abrangência de um período curto e de um período muito longo. São as duas dimensões do dia do Senhor. O período profético de 7 anos antes da segunda vinda de Jesus, a grande tribulação, e falamos das 4 fontes de pressão distintas na grande tribulação. Hoje nós iremos continuar a partir do 6º tópico, que vai falar sobre as duas ondas muito severas. Vai falar sobre a grande assolação de morte que vai haver. Por que a gente vai falar disso? Para colocar medo no povo? Não, irmão. Porque quando a gente perde o medo, a gente faz tudo que a gente tem vontade de fazer. Mas quando a gente tem temor ao Senhor, quando a gente tem temor de estar na presença de Deus, a gente abre mão até do que é lícito, quanto mais do que é ilícito. Então, na grande tribulação haverá 2 ondas que serão muito severas. Só para você ter uma ideia, suponhamos que quando começar a grande tribulação tenha 8 bilhões de pessoas no mundo, para você ter dimensão do quanto pessoas vão morrer nesse período. O quanto vai ser um tempo muito duro a grande tribulação. Irmãos, suponhamos que no tempo da grande tribulação tenhamos 8 bilhões de pessoas na terra. A Bíblia diz, lá no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 8, diz assim: e olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aí no Apocalipse capítulo 9, 15 vai dizer: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte dos homens. Pare para pensar, irmãos, só nesses 2 eventos, só nesses 2 momentos, haverá uma mortandade que vai levar a metade das pessoas da terra em 2 eventos. No selo do cavalo que se chama Morte, o cavalo amarelo, com esse outro na trombeta no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 15. Imagina assim, de 8 bilhões de pessoas em 2 momentos, 4 bilhões de pessoas vão morrer. Imagina como isso será terrível. Irmão, eu fico imaginando, a gente olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, que está acontecendo, olha o que aconteceu na China, em todos esses lugares onde o coronavírus matou muita gente. E a gente olha os noticiários e a gente fica assim: meu Deus, é muita morte. Agora imagina você abrir o noticiário, se é que vai ter nesse período noticiário, mas imagina você abrir o noticiário e saber que em 2 eventos na humanidade 4 bilhões de pessoas morreram. Em 2 eventos, em 2 momentos. Você liga a Globo, está lá o Bonner, ao invés de falar do coronavírus, aí ele vai falar da grande tribulação, e ele vai dizer o quê? Em 2 momentos, 4 bilhões de pessoas morreram.
em toda a humanidade. Imagina, irmãos, será um tempo muito duro, será um tempo muito difícil. Pastor, por que nós precisamos saber disso? Porque o nosso coração precisa aprender a estar firmado em Jesus, naquilo que Jesus pode fazer por nós e na forma como o nosso Deus pode nos guardar. Amém? Amém. Entenda uma coisa: se Deus não guardar o seu povo, a Bíblia diz assim: se Deus não trabalha, em vão edificam aqueles que estão construindo a cidade. E aí vai dizer assim: se Deus não guardar, se Deus não proteger, em vão vigia a sentinela. Então tudo está na mão do Senhor. Nós precisamos aprender, irmão. É interessante, eu vi da boca de muitas pessoas, e é um testemunho que eu tenho no meu íntimo. Deus parou o mundo para que nós pudéssemos ser transformados, e o mundo está voltando a funcionar e a gente continuou da mesma forma. Será que aquele impacto que a gente teve no início da quarentena, de buscar a Deus, é o mesmo que a gente está tendo hoje? Porque, irmão, eu vou te dizer, eu olhava status aí, irmão, era glória a Deus e aleluia, era hino, era versículo bíblico, e hoje já está voltando à normalidade das coisas. E isso não é uma condenação, é uma constatação, viu, irmãos? Não estou falando de ninguém daqui da igreja, não se sinta, ou quem está aí no Facebook, que é do meu ciclo de amizade, que possivelmente eu posso ver o seu status. Não é uma acusação, é uma constatação. A gente percebe que as pessoas estão voltando para a normalidade da vida. Irmãos, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você acha normal, numa civilização, na história de um povo, as pessoas trabalharem, as pessoas terem os seus negócios, as pessoas casarem, as pessoas desejarem casar, os pais prepararem casamento para os filhos? Você acha que essas coisas são ruins? Você acha que isso não é algo normal? É ou não é normal isso, irmão? Sim ou não? Pelo amor de Deus, sim. É normal. Só que você parou para analisar que o que condenou aquele povo diante de Deus foi a normalidade da vida, quando no tempo de Noé, e a Bíblia diz o quê? Que a vinda do nosso Senhor seria ou será, na verdade será, como nos dias de Noé. Irmão, o que condenou aquele povo foi a normalidade da vida. Eles estavam tão apegados, tão acostumados com a vida da maneira como ela estava, que quando Noé estava construindo a arca, eles vivendo a própria vida, quando começou a chuva, que Deus fechou a arca, o próprio Senhor diz, por meio da Escritura, que começou o dilúvio e eles não se aperceberam disso. Se você conversar com qualquer pessoa, antes desse início de saída de forma normal, que a gente já percebe as pessoas voltando à normalidade, todo mundo queria voltar para a vida normal. Não, eu quero que volte as coisas ao normal. Não é assim, irmão? Ou não era assim? Todo mundo quer a normalidade de volta. Mas o que foi que condenou a geração de Noé? Foi a normalidade da vida. Eles estavam tão acostumados com a normalidade da vida que quando veio o dilúvio, eles não se aperceberam. E eles não se prepararam. E eles não buscaram abrigo dentro da arca. Quando for na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a civilização vai estar tão embriagada da normalidade da vida, que as pessoas, irmãos, não vão se dar conta de quando os grandes eventos acontecerem. Quando eles perceberem, irmão, talvez já vai ser tarde demais. Por que é importante falar de coisas tão duras e tão severas assim, irmão? Porque é o que nós precisamos ouvir para despertar. Aprender para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos aprender. Amém? Amém. O
Isaías falou sobre esse dia. Isaías capítulo 24, versículo 6 diz assim: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornaram culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Imagina, irmãos, vai ser um negócio muito difícil. Aí talvez você diga assim: o que é que eu vou fazer? Permanecer em Cristo. O apóstolo Paulo ensina, o apóstolo Paulo usa essa expressão, em Cristo, diversas vezes na Bíblia, nas suas cartas. E essa é uma expressão que precisa ser chave para as nossas vidas. Quando o Rei Jesus voltar, você precisa ser achado em quem? Nele. Quem foram aqueles que foram salvos do dilúvio, irmãos? Foram os que estavam na arca, sim ou não? E quem é que estava na arca? Só a família de Noé. Só a família de Noé. Todos os que foram levados pelo juízo. E a gente precisa aprender que nós devemos estar em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Irmãos, o sétimo ponto é que a gente deve aprender por quais propósitos Deus vai permitir a grande tribulação. Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito em permitir a grande tribulação. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Pare para pensar. Analise aqui comigo. Quando toda aquela geração, que era a geração como no dia de Noé teve, irmãos, construída a arca por aproximadamente 120 anos. E quando ele construía a arca, que alguém perguntava para ele: Noé, o que ele está fazendo uma arca? Para que a arca? Porque vai vir um dilúvio. Eu pergunto para vocês: aquilo que Noé estava envolvido era ou não um testemunho para a geração dele? Sim ou não? Aquilo que você está envolvido é um testemunho para a tua geração. Se você está envolvido com aquilo que Deus está fazendo, é um testemunho. Agora, se você não está envolvido com o que Deus está fazendo, também é um testemunho. E a gente precisa entender isso. Irmãos, tem um texto que para mim talvez seja um dos textos mais severos das Escrituras. No livro de João, no capítulo 3, eu não vou lembrar de cabeça, ainda estou abrindo aqui a Bíblia. Diz assim, quem tiver com a Bíblia aberta aí poder procurar rapidinho, ou no aplicativo. A Bíblia diz assim, ó: quem crê no Filho está salvo. Quem crê no Filho está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Irmão, é um dos versículos mais duros que tem. Tem gente que diz: não, eu vou esperar para ver lá no grande julgamento a misericórdia. Mas a Bíblia diz que quem crê no Filho está salvo. 3,36, obrigado. João 3,36. Quem crê no Filho está salvo, mas quem não crê já está condenado. Não precisa esperar o dia do julgamento, não. No dia do julgamento é só ser lançado no mar no lago de fogo com enxofre. Irmão, é uma condenação, é muito duro isso. E eu dizia, porque eu aprendi assim, que a segunda morte é separação total de Deus. Só que não existe separação total de Deus. Você sabia disso? Porque quem for lançado no lago de fogo e de enxofre sabe que está lá debaixo de um juízo de Deus, e esse juízo é eterno. E ele sabe que desprezou estar com o Senhor diante da sua presença, como um filho dele. Então, todos os dias, o juízo de Deus se faz presente diante daqueles que estarão lá. Então não pense, irmãos, que é só ser jogado lá e pronto, acabou. O juízo de Deus perpetuamente, eternamente, irmãos,
é despejado sobre eles, e isso é muito duro. E isso fala de um Deus que é santo, de um Deus que é justo e de um Deus que é puro. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, quais são os propósitos de Deus para permitir a grande tribulação, irmãos? O primeiro é para purificar o seu povo. A primeira coisa é: Deus purifica o seu povo. Amém? Como é que o ouro, como é que a prata é purificada, irmão? Qual é o processo que eles fazem? Fogo. Fogo. E por diversas vezes na Bíblia, Deus deixa bem claro que assim como o ourive purifica a prata e o ouro, assim Ele faz com o seu povo. O problema, como eu venho batendo constantemente nisso, isso se vocês pegarem as minhas últimas lives aí, os últimos cultos que eu ministrei, eu acho que talvez 4, 5 cultos eu tenho falado sobre isso. Esse evangelho que a gente vive, aonde os irmãos querem se esconder de trás de uma Bíblia para não sofrer, é um engano. Não existe eu vou aceitar Jesus para parar de sofrer. Não existe. Sabe o que é que a história da igreja conta, irmãos? Que os cristãos se davam como mártires, porque era uma honra para eles morrer pela causa de Cristo, por amor a Cristo. E hoje em dia a gente não quer nem viver por causa de Cristo, quanto mais morrer. Então esse evangelho, irmão, que arranca o cristão do sofrer por Cristo, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. Quer dizer então que o Senhor está dizendo para mim que eu estou na igreja, eu já aceitei Jesus, eu estou em Cristo e mesmo assim ainda vou padecer sofrimento? Yes, você entendeu o que eu falei. Perfeito, é isso mesmo. Nós vamos sofrer por amor a Cristo. Nós vamos padecer por amor a Cristo. Porque foi assim que os apóstolos viveram. Foi assim que os crentes, os cristãos da igreja do primeiro século viveram. Foi assim que todos os mártires da igreja viveram. Por que a nossa geração, que é a geração que tem os maiores confortos que a história pode dar, que já vive confortavelmente por menos que se tenha, por que a gente seria poupado de viver como todos os outros cristãos viveram? Não tem um texto ou um contexto bíblico que diga que o Senhor vai fazer conosco diferente do que fez com toda a igreja, de toda a história bíblica, de todo o contexto da história da igreja. Irmãos, o seu povo, ele vai ser transformado de glória em glória. Amém? Por quê? Porque Cristo quer apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Ele vai apresentar uma igreja gloriosa, irmãos. Mas essa igreja gloriosa, ela sabe padecer por amor a Cristo. E não pense você que padecer por amor a Cristo é tipo assim, aí você está aqui, você é crente, não, eu estou crentão, eu sou crente me voltando, aleluia. Não tem crente mais crente do que eu. Aí vem Wesley Safadão cantar no Maracaçuné. Oh meu Deus, que sofrimento! Eu gostava tanto das músicas dele, são as letras tão bonitas. Oh, imagina, as letras são lindas. São as letras tão bonitas, tão edificantes. Poxa! E agora que sofrimento, eu não vou poder ir por amor a Jesus. Você acha que sofrimento é isso, irmão? Seja honesto. Sofrimento é não poder ir para um show. Sabe o que é sofrimento, irmão? É morrer por Cristo. Sofrimento é ser separado da sua família. Sofrimento é como na China comunista, onde igrejas são destruídas, casas de pastores são demolidas, onde os irmãos se congregam dentro das cavernas, onde os irmãos saem com barco, irmão,
mar afora, para poder congregar e cultuar a Deus. Nós tivemos o batismo ano passado, acho que foi ano passado. A gente foi ali no balneário. Não tinha dificuldade de nada. O irmão pegava na mão do outro, ia lá com todo cuidado, a água quentinha. Irmão, chinês, quando quer batizar, corta uma camada de gelo maior do mundo, porque eles vão para os rios, irmãos, onde está tudo ermo, tudo distante. Eles serram aquilo ali, e aí agarram na mão e outro na outra, e jogam o irmão lá dentro daquela água fria para batizar, tchá, e puxa o irmão de volta, por amor a Jesus. Glória a Deus. Aí o crente diz que é crente e é fiel porque não vai para um show. Imagina, irmão. A gente diz que perseguição é quando o vizinho da gente bota o som alto. Eita, perseguição, o diabo se levantou. Como foi, irmão? O que aconteceu? O que foi acontecendo? Não, meu vizinho comprou um som alto. E aí ele está estrondando com tudo. Isso é perseguição. Isso não é perseguição, irmão. Perseguição é quando a sua vida é colocada em risco por amor a Cristo. Isso é perseguição. Então, a igreja vai ser purificada, irmãos. A igreja vai ser purificada. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado um vestilinho finíssimo, resplandecente e puro. Daniel 11, 35 diz: alguns dos sábios cairão, ou seja, serão martirizados, para serem provados, purificados, embranquecidos até ao dia do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel 12, 10: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, irmãos, para entender os dias em que nós estamos vivendo. Porque senão a gente vai chamar de perseguição o que Deus está fazendo para nos purificar. E a gente precisa ter sabedoria. Nem tudo que você vive o pessoal tem um negócio logo assim, todo debaixo de retaliação, todo não sei o quê. E aí o outro já é mais espiritual, já está cheio de brecha aí, ajeita a tua vida. Irmão, pode ser que sim, mas pode ser que é Deus permitindo para que você se torne mais íntimo dele em oração. Pode ser que seja Deus dizendo para você, irmão, buscar mais dele. Pastor, Deus pode fazer assim, meu irmão, Deus pode fazer do jeito que Ele quer. O que a Bíblia diz é que o barro não pode dizer ao oleiro como o oleiro deve fazer. Isso a Bíblia diz. Agora o oleiro tem pleno poder para fazer do jeito que lhe apraz. Por que isso vai acontecer? Segundo ponto, para gerar reação positiva nos incrédulos. Tem gente que é incrédula, que diante da tamanha perseguição que vai acontecer, vai se converter. Não vou muito longe, irmão. Nós estamos vivendo ainda resquícios dos dias do coronavírus. Quantas pessoas não voltaram para o caminho do Senhor? Foi por medo? Não, é porque Deus usou isso para quebrantar o coração. Se perguntar para qualquer pessoa que aceitou Jesus ou se reconciliou nesse período, Deus já vem trabalhando na vida da pessoa de antes. E Deus usa uma situação como essa para trazer seu filho de volta, porque esse é o amor do Pai, irmãos. Ele usa dos meios possíveis e necessários para trazer os seus de volta para Ele. Isso é amor, irmão, isso é graça. Amém? Então, irmãos, Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu não sei se eu já coloquei o estudo completo no grupo da igreja. Se eu não coloquei o estudo completo, mas já está na página
Facebook do Ministério Apostólico Írio já tem o estudo completo, viu? Depois você pega, eu não vou ler todos os versículos, são muitos versículos, eu não vou ler todos, mas tem tudo isso aqui lá. E aí no final do culto me dá uma cobrada lá no grupo. Mande aqui para o grupo também. E eu mando já o estudo completo. Deixa eu ver. Ageu 2, 6 e 7. Farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado, está falando de Jesus, o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a grande tribulação já tem preparado muitos e muitos corações. A maior colheita que a igreja vai ter, que a igreja vai experimentar, juntamente com o maior derramamento do Espírito, vai ser nesse período, irmãos. Não haverá salvação de vidas como nesse período, mas será um tempo de muita mortandade, como eu já falei nos outros versículos. Terceiro ponto, irmãos, Jesus ele vem, ele permite a grande tribulação para purificar o seu povo, para liberar a reação positiva no coração dos incrédulos, para vindicar os santos e vingar suas mortes. Para que vai ser a grande tribulação, irmão? É Deus punindo a morte de todos os cristãos. Na época da grande tribulação, e Deus vingando a morte de todos os cristãos, sobre todo tipo de impiedade e sobre todo tipo de maldade, irmãos. Apocalipse 18, 20 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou, vindicou a sua causa. Apocalipse 19, 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Para que vai ter esse tempo, irmão? Porque vai ser um tempo de punição. A maldade vai ser punida por completo, queridos. A maldade vai ser punida por completo. Por que, irmãos, que Deus permite a grande tribulação? Para que Ele possa demonstrar o seu poder ao proteger a sua igreja, como protegeu Israel no Egito, como protegeu Daniel na Babilônia, como protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, como protegeu através da rainha Esther na própria Babilônia. Meu Deus do céu, não lembro de cabeça se é Babilônia, lá é a Síria, se não me engano, se não me falha a memória, é a Síria. E em todos os lugares e por todos os cativeiros que Israel passou, não foi do cativeiro que Israel foi livre. Israel foi livre no cativeiro. Sempre foi o princípio bíblico, irmãos. E se você quiser entender um pouco mais, você vai ver no Novo Testamento. Nós estudamos a história da igreja aqui. Não sei se eu mandei um link da história da igreja para vocês. Se você for observar a história da igreja, irmãos, a igreja sempre foi perseguida e sempre por Deus foi guardada. Não há história de que a igreja ou os santos vão ser reservados em um lugar porque Deus vai fazer a partir de agora de uma forma diferente. Amém? E disso nós iremos tratando até que isso seja clareado na mente dos irmãos. Ele demonstra o seu poder em proteger. Romanos capítulo 19, 7. Romanos 19, 7. Marcos, traz uma água para mim, uns 30 copos. Romanos 9, 17, perdão. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra.
Para que Jesus permite tudo isso? Para que Deus permite? Para expor os falsos cristãos dentro da igreja. Amém? A gente tem uma expressão que ela é muito nossa. Ela é muito do nordestino, ela é muito do maranhense. Quando a gente vê uma pessoa assim, que ela está na igreja, mas ela não é cristã de verdade. A gente gosta muito de dizer, um costume nosso de dizer assim: ah, fulano de tal está se escondendo de trás da Bíblia, ou de trás da crença. Não é isso que a gente diz? Irmão, esse tempo vai expor quem são os cristãos verdadeiros. Esse tempo vai expor aonde está a confiança do verdadeiro cristão. Lá em 1 Timóteo 2,1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, irmão, não pense que a igreja vai ser livre. A igreja vai ser guardada, mas a igreja não vai ser removida. Não vai ser removida. E isso nós iremos estar tratando com a igreja. Como eu já falei, nós iremos fazer estudos. Até o final do ano a gente vai trabalhar escatologia com vocês, sentar com os irmãos, tirar as dúvidas necessárias, porque isso é muito sério. Porque imagina, você esperar subir para não passar pela tribulação. Você vai se preparar de uma forma, sim ou não? Você vai se preparar para quê? Para subir, ok? Agora imagina, você que se preparou para subir, Jesus volta, como é bíblico e está em diversos textos, e nós vamos estudar todos eles. No final da grande tribulação, como é que não vai ficar o coração do crente que esperou para subir antes da tribulação? Como é que não vai ficar o coração do crente que vai olhar o anticristo, vai olhar todas as atrocidades que irão acontecer, e aqui vai entrar o que Paulo diz a Timóteo: muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque esperaram algo que não aconteceu. Agora, o fato também é verdadeiro. Quando a igreja é ensinada, dentro do princípio do padrão bíblico, e aí dentro da escatologia nós vamos estudar mais à frente o pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Dentro do pré-milenismo histórico, é a corrente mais antiga, é o que vem desde os apóstolos. O amilenismo é outra corrente muito antiga. O pós-milenismo, e aí por último, em 1830 vem o dispensacionalismo, que aí sim vai ensinar que a igreja é arrebatada de forma invisível. Só essa doutrina aparece no seio da igreja de 200 anos para cá. Ela não é uma doutrina apostólica, ela não é uma doutrina patrística, ela não é uma doutrina dos reformadores, ela é uma doutrina que começa em 1830. Aí talvez você diga assim: pastor, mas se eles estiverem certos, tudo bem para mim, que estou me preparando para permanecer, para enfrentar o que for necessário por amor a Cristo. Se eu subo antes, glória a Deus. Agora, se eu preparo o meu coração para subir e eu tenho que enfrentar 7 anos de perseguição, eu não vou aguentar. A verdade é essa. E a gente precisa preparar o nosso coração. E acima de tudo, precisamos buscar verdades bíblicas, que elas estejam acima daquilo que a gente acha que é correto. É como eu falei, se não me engano, na live passada, nós precisamos ser convencidos pela palavra de Deus daquilo que é correto.
E aqui eu quero descansar o coração de cada um dos irmãos. Não é imposto que você tem que acreditar nisso não, tá bom, irmão? Nós não vamos trabalhar com imposição dentro daquilo que nós confiamos ser a vontade e a verdade de Deus. Mas nós vamos ensinar para que o irmão seja convencido ou não. Chega lá, no final de todo esse estudo, você diz assim, pega na minha mão e diz assim, eu continuo crendo que Jesus vai vir, não tem problema, mas você foi ensinado que tem que se preparar. Tem que preparar essa turminha aí, ó. Sim. Mas é preparar como? Comprar um terreno dentro do mato, plantar e guardar coisa? Não. Preparar a igreja a se depender única e exclusivamente de Deus. Porque quem vai trazer livramento é Deus. Não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele vai fazer pela igreja. Amém? Por que haverá, irmãos, por que haverá a grande tribulação? Para que seja exposto a maldade de maneira plena no coração do homem. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 22. Nós já estamos chegando ao fim. Apocalipse 22, versículo, só um minutinho, acho que é o 11. Versículo 11. Quem é mau, continue fazendo mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a se dedicar a Deus. Escutem de Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Amém? Então, no fim dos tempos, no período da grande tribulação, aquele que é mau, irmão, ele vai prosperar e se tornar ainda pior. Vai ser um negócio terrível. E nós precisamos orar pedindo ao nosso Deus que nos guarde. Purificar e limpar a terra do pecado. Por que precisa limpar e purificar a terra do pecado? Porque Jesus, Ele vai reconstruir o mundo. Virão novos céus e nova terra a partir do que Cristo irá reconstruir no milênio. E para Cristo reconstruir no milênio, a base tem que ser aquilo que Deus fez, e não a maldade que está no homem. Eu pergunto a vocês, quando Noé saiu da arca para reconstruir o mundo, ele saiu da arca para reconstruir o mundo logo após o juízo de Deus sobre toda a terra, sim ou não? Pois assim vai ser Jesus, logo após derramar o juízo sobre toda a terra, Ele vai estabelecer o seu reino, e no milênio Ele vai restaurar a terra. Com quem? Com a igreja. Então, os santos que tiveram um corpo glorificado vão estar com o Senhor, mas eles vão trabalhar sobre toda a terra. Uma mente glorificada, irmão, como a mente de Cristo, imagina, uma mente pulsando no seu 100%. A habilidade, a capacidade que a gente vai ter, irmão, um corpo que não sente dor, querido, vai ser maravilhoso, irmão, amém? Então são esses os 7 motivos pelos quais Deus permitirá a grande tribulação: purificar o povo, reação positiva dos incrédulos, vindicar os santos e suas mortes, demonstrar o seu poder para guardar a sua igreja, expor os falsos cristãos, permitir a plena manifestação da maldade, purificar e limpar os pecados. E aqui eu finalizo, eu não vou citar todos os selos e tudo mais, mas eu quero citar a sequência
de juízos que acontecerá. Irmãos, preste bastante atenção em uma coisa. Há muitas pessoas que olham para o livro de Apocalipse e dizem assim: não, aqui é só símbolo. Nós não cremos assim. Nós cremos que o livro de Apocalipse ele é um livro literal. E o que tem de símbolo no livro de Apocalipse, o próprio livro diz que é símbolo. Por exemplo, quando fala do dragão, o próprio livro de Apocalipse diz: olha, o dragão é Satanás. Amém? Quando vai falar da besta, do falso profeta, ele vai dizer quem é quem. Vai dizer o que são os castiçais, os candelabros. Tudo isso, irmão, que é figurado, que é simbólico, que é simbólico, o próprio livro explica. Agora, o restante, irmãos, nós cremos que é literal. Então, nós cremos que haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, irmãos. Isso virá, irmãos. Esses juízos, eles acontecerão. Eles serão literais, ou seja, vai ser real. Vai ser real. Vai ser futuro, ainda virá. Por quê? Porque tem uma corrente, irmãos, que ensina assim: olha, já aconteceu ao longo da história e está acontecendo ciclos, mas o que isso está dizendo está só apontando para essas coisas que já aconteceram, e não é assim. E não é assim. Eles são literais, futuros, progressivos, ou seja, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, sétimo selo, eles têm uma intensidade de violência, por assim dizer, de juízo de Deus. Porém, quando chegar nas taças, olha o nome das taças, irmão: taça da ira. É taça de quê, irmão? Do sorriso. Taça da alegria. É a taça da felicidade que a senhora faz, irmão? Não é. É a taça da ira. E a Bíblia diz que esse cálice da ira, em Apocalipse capítulo 14, vai dizer que Deus está preparando sem mistura. O que é que aconteceu a Israel nos cativeiros? O que é que aconteceu ao Egito? O que é que aconteceu às nações? Os juízos que já aconteceram, eles foram o que, irmão? Foi um cálice com mistura. O que Deus tem preparado, irmão, vai ser agora um cálice sem mistura. Deus vai despejar, irmão, toda a sua ira. Pastor, mas Deus vai fazer isso, vai, e Ele está anunciando isso. E assim como, preste atenção, o que é que Jesus disse? Como no dia de Noé, assim será a sua vida. E assim como nos dias de Noé, o que é que Noé dizia? Eu estou construindo essa arca porque vai chover, e vai vir um dilúvio, e vai acabar com tudo. E o pessoal vivendo a sua vida, casando, se dando em casamento, vivendo no seu contexto de vida. Quando Noé entrou com a sua família, que a chuva começou a cair, irmãos, o pessoal se deu conta de que o que Noé estava falando era verdade, mas já era tarde. Só o que tem, irmão, é igreja e cristão dizendo: Jesus vai voltar. Num tempo desse coronavírus, se você abrir qualquer live no Facebook, no Instagram, no YouTube, vai ter alguém dizendo assim: Jesus está perto de voltar. Mas a igreja não desperta para isso. Irmão, acorde enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Então, os eventos negativos, os principais eventos negativos do juízo de Deus, os 7 selos, irmãos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, tudo isso está no estudo que eu vou enviar para o grupo da igreja. Tudo isso aqui já está lá na página do Facebook
da igreja, Ministério Apostólico ID. Você baixa lá na timeline, aproveita, já vai curtindo as coisas que tem lá, vai compartilhando. E tem esse estudo aqui, que fala sobre o muito terrível dia do Senhor. Então, nós fechamos esse primeiro momento. Eu quero chamar você para estar orando aqui conosco. No domingo, nós vamos para a segunda parte desse estudo. Nós estamos aprofundando para que você tenha entendimento sobre essas questões. Então eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, Pai. Nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, o único que é digno, justo e verdadeiro. Pai, tudo aquilo que for falha, tudo aquilo que for feno, tudo aquilo que for entulho, lança fora da nossa vida, meu Pai. Mas aquilo que é construção firme, aquilo que é ouro, prata, aquilo que é pedra preciosa, Senhor, aquilo que é ensino bíblico, aquilo que é verdadeiro, faça com que tudo isso entre no nosso coração. Nós oramos para que a gente tenha a paz do Senhor. A Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois o Senhor já venceu o mundo. Aquilo que nos aflige já foi da cruz vencido pelo nosso Rei e Senhor. O que nos aflige não aflige o nosso Deus. O que nos causa medo, o que nos causa angústia, o que nos causa ansiedade, o que nos causa pavor, não move Deus do seu lugar de soberania, não afeta Deus em momento nenhum. Portanto, lance-se aos pés do Senhor, busque-o, lance ao pé do Senhor agora nesse momento. Peça para Deus: fortaleça-me, Senhor, ensina-me a viver a verdade do Teu Evangelho, a crer na Tua palavra, Senhor. As nações da terra, e nós clamamos por isso, Senhor, que o Teu domínio se estenda, que o conhecimento da Tua glória, que o conhecimento do Teu nome, Senhor, seja, Deus, liberado sobre as nações da terra. Senhor, que a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja se torne, Senhor, essa noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante a essa, Pai. Nos ensina a viver a maturidade da fé, Senhor, como uma noiva que não vai se acovardar, mas como uma noiva que é amadurecida, Senhor, juntamente com o Espírito, vai orar, Maranata, ora. Nós clamamos, Senhor, a Tua vida, Pai. Nós clamamos pela Tua vida, Jesus.